Eu vou trazer essas notícias para vocês, mas não é culpa minha, não me culpem. Mas eu tenho que dar porque não são notícias muito interessantes. Aliás, interessantes são, mas não são notícias boas, que vai trazer paz para o coração de vocês. Obrigado, minha querida, meu anjo. Muito obrigado, minha assessora aqui, a Andréia. Obrigado. Então vamos lá. Não tenho culpa dessas informações, tá? A coisa não tá boa. Há uma nuvem, né, pairando sobre o Fluminense e tá repreendida em nome de Jesus. Então vamos lá. Uma boa e uma má notícia. O Fluminense reintegrou o Alexander, o volante, reintegrou o Arthur e o Cauã Elias. Cumpriram, treinaram, não faltaram e não chegaram atrasados. Vacilaram? Vacilaram. Mas parece que aprenderam o recado dado pela diretoria. Em contrapartida, o John Kennedy recebeu mais uma punição e agora está afastado por tempo indeterminado, não tem prazo. Esses três outros jogadores, o Alexander, o Arthur e o Cauã Elias, estavam afastados do jogo contra o Cerro e contra o Corinthians. Era natural que contra o Sampaio Corrêa, nessa quarta-feira, eles fossem reintegrados. Claro que se comportassem na moral. Coisa que não aconteceu com o John Kennedy, que faltou o treino no domingo e chegou atrasado. Chegou atrasado no último treino. 1h20 de atraso. Segundo a assessoria do Fluminense, John Kennedy cometeu um novo ato de indisciplina e por isso não fará mais parte da atividade com o elenco profissional. O Angione, ele falou sobre, aqui, o Fluminense informa que os atletas Alexander, isso aí é um comunicado do Fluminense, uma nota oficial do Fluminense, um comunicado nas redes sociais. O Fluminense informa que o atleta Alexander, Cauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da comissão técnica e vão para Cariacica, mas está precisando deles. Mas precisa de um centroavante reserva. O Cauã Elias, ele vai pular à frente. Ele vai ganhar grande chance. Ele estava atrás do John Kennedy. Agora o Cauã Elias é opção já para o segundo tempo, caso o Cano não aguente. Então ele tem que aproveitar essa chance. Agora o Cauã Elias tem que mostrar que ele está recuperado da besteira que fez, né, vamos assim dizer, e de que ele está aqui para ajudar. Ele que renovou o contrato recentemente, empresário, pediu percentual dos direitos econômicos do jogador, pediu um aumento salarial e agora vamos ver. A bola está com ele. E agora com o Alexandre também, que pode jogar no meio de campo, pode jogar na lateral e foi reintegrado. Então estão à disposição da comissão técnica para esse jogo contra o Sampaio Corrêa. O atleta, Fluminense falando, hein? O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira. Na segunda-feira. Mesmo tendo faltado ao treino do domingo. O Fluminense deu uma chance para ele. Ele faltou no treino do domingo e mesmo assim o Fluminense reintegrou ele na segunda, junto com os demais. Mas foi novamente afastado na manhã dessa terça-feira, após chegar ao treino com 1h20 de atraso. E a partir de agora, o afastamento das atividades com o restante do elenco profissional será por tempo indeterminado. Cara, faltou o treino do domingo, mesmo assim foi reintegrado na segunda, e na terça-feira ele me chega atrasado. Chega, né, mano? Já deu o que tinha que dar. Aí não, né? Aí eu acho que a punição tem que ser mais pesada. Não deu jeito. O Fluminense ainda deu uma chance para ele. Reintegrou ele, mesmo ele faltando no treino no domingo. Deu uma moral pro cara. O cara vai e chega atrasado 1h20. O Angione, que não é de dar entrevista, nem o Mário também tá sumido, o Fred também. O Paulo Angione, diretor de futebol do Fluminense, que já deveria ter falado já há um bom tempo, falou sobre o John Kennedy. Ele está fora da delegação, abrindo aspas, ele está fora da delegação, mas em um primeiro momento estava incluído. Hoje, mais uma vez, ele teve um atraso, então ele teve mais de um atraso, mais de vários atrasos. Ele teve um atraso de 1h20 e que não é justificável, por isso ele está fora. Simples, sacou? Daí os outros vão para Cariacica, vão ficar lá
As próximas 2 rodadas do Fluminense contra o Sampaio Corrêa, depois contra o Atlético Mineiro, são lá em Cariacica, vão para o Espírito Santo, e o John Kennedy vai ficar treinando separado por tempo indeterminado. Palavras do Angione. No primeiro momento ele estava junto com o grupo, mesmo assim ele voltou a cometer atos de indisciplina. Eu falei, né? Tinha uma notícia boa, que é a reintegração dos outros 3. Então podemos ter Arthur como opção de banco, ter o Alexander como opção de volante e de lateral esquerdo. Podemos ter agora um reserva para o Cano, que é o Cão Elias, hora dele mostrar serviço. Não tem Lelê, não tem John Kennedy. É contigo, Cauã. Porque a escalação do Fluminense vai com um time praticamente reserva para encarar o time do Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, para a terceira fase. Jogo importante que pode levar o Fluminense para as oitavas de finais, né? Jogo de ida e jogo de volta. É um mata-mata. Mas o Fernando Diniz escolheu o jogo contra o Sampaio Corrêa para poupar 90% do time titular. 90%. Porque no jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo importante. Em termos de Campeonato Brasileiro, nós estamos na 16ª colocação, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Para a crise não se expandir, poupa na Copa do Brasil e vamos com os titulares contra o Atlético Mineiro, também em Cariacica. Então essa foi a escolha do Fernando Diniz. Um time bem alternativo, bem reserva. Temos uma notícia triste, né? Incrível, né? O Samuel Xavier passou por exames de imagem e teve detectada uma fratura no pé direito. Então temos o Samuel Xavier, que já estava contundido no início da temporada, voltou, teve uma sequência de jogos, agora se machucou. Deve ser aquelas 2 pisões, 2 pancadas no pé que ele recebeu contra o Cerro Porteño. Ele ficou de fora do último jogo. Quem atuou ali foi o Guga. No treinamento, o Marquinhos atuou na lateral direita, mas segundo a escalação do Globoesporte.com, do GE, o Guga deve ser mantido na lateral direita, mas o Marquinhos tem feito essa função na lateral direita. Tem sido testado ali o Douglas Costa aberto pelo lado direito, pela ponta direita, e o Marquinhos recuado na lateral. Foi testado ele nessa posição. Mas parece que o Guga será o titular. A notícia ruim, claro, é o Samuel Xavier tendo uma fratura no pé direito. Não tem previsão de quando ele vai retornar. Fratura no pé, é coisa séria. A gente vai precisar de melhores esclarecimentos, maiores informações sobre o prazo de recuperação. É um baita de um desfalque. É um grande desfalque na lateral direita do Fluminense. Samuel Xavier é um cara agressivo, um cara que busca a linha de fundo. O Guga tem uma postura mais defensiva, não vem atuando bem. O Fluminense, se eu não me engano, emprestou o Johnny. Mais uma vez, é um lateral ofensivo. O Johnny tem características ofensivas, eu conheço o futebol do Johnny. O Calegari faz a lateral direita, mas é um lateral também defensivo, é um volante de origem. O Fluminense tem sérios problemas na lateral direita em termos ofensivos e de agressão ao lateral esquerdo adversário. Esse desfalque do Samuel Xavier é pesado. Outro que não viajou para Cariacica é o lateral esquerdo Marcelo. Está sendo poupado. Então Marcelo e Samuel Xavier não viajaram para o Espírito Santo e devem desfalcar o Fluminense contra o Sampaio Corrêa. O Keno, que ainda se recupera de lesão, também não faz parte da delegação. Então Keno, Marcelo e Samuel Xavier fora da delegação que foi lá para o Espírito Santo. Então vai dar uma poupada aí no Marcelo. Provável Fluminense. Vamos lá para a escalação. Há pontos negativos nessa escalação. Falei que o vídeo tinha notícia chata. Fábio no gol. Na lateral direita, o Guga. A dupla de zaga formada por Antônio Carlos e Felipe Andrade. Felipe Andrade, ok. Mas a gente vai ter que aturar o Antônio Carlos ao lado dele. Acho que atuaram em algum momento no campeonato da Taça Guanabara. Eu acho que o Felipe Andrade jogou mais como volante. Então, Antônio Carlos formando a zaga com Felipe Andrade. Prepare-se para grandes emoções. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo. No meio de campo, Martinelli, né, o chaveirinho do Fernando Diniz, que ele não tira nem por decreto presidencial. O Lima, mantido na equipe titular. E a novidade é o Terãs. Então o Ganso sai, é poupado daquele meio de campo do jogo passado, mantido o Martinelli, mantido o Lima, mesmo com a reclamação e a chateação de quase toda a torcida. A novidade é o Terãs na criação de jogadas ali atrás do centroavante.
Bom, né, seria uma ótima notícia se não colocasse o Renato Augusto de falso 9. Então, no ataque, Douglas Costa, aberto pelo lado direito, Arias, que é o titular que foi mantido, aberto pelo lado esquerdo. O Arias está participando de todos os jogos, no momento vai ter que poupar. O Cano será poupado para o Renato Augusto, que jogou nessa posição contra o Corinthians no segundo tempo, foi escalado de centroavante, vai jogar de falso 9 ali, falso centroavante. É dose, né, mano? Não tem como defender uma coisa dessa. Espero que dê certo, né? Porque a gente é Fluminense, a gente vai torcer por isso, mas não é a melhor coisa. Já que reintegrou o Cão Elis, ele estava treinando normalmente, bota o garoto para jogar, né? Para improvisar Renato Augusto de centroavante. Mas contra o Sampaio Correia, pode ser que dê conta do recado. Então, repetindo a escalação: Fábio, Guga no lugar do Samuel, tá, fraturou o pé, Antônio Carlos e Felipe Andrade, os dois zagueiros reservas dando descanso para Manuel e Felipe Melo. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa no lugar do Marcelo. Meio de campo, Martinelli, Lima e Terãs, Ganso poupado. No ataque, Arias mantido, Cano vai ser poupado, Renato Augusto no lugar dele e o Douglas Costa na ponta direita no lugar do Marquinhos, que pode pintar na lateral direita no lugar do Guga, mas segundo a escalação do GE, o time é esse. Deixa seu comentário, aprova, gostou? Como é que você acha dessa escalação? O Renato Augusto de falso 9. Eita, já vi essa história com o William Bigode. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha dessa moral pra gente, até o próximo.